As 48 Leis do Poder. Robert Greene. Não existem princípios, apenas fatos. Não existe o bem e o mal, apenas circunstâncias. O homem superior apoia os fatos e circunstâncias a fim de guiá-los. Se houvesse princípios e leis fixas, as nações não mudariam como mudamos de camisa. E não se pode esperar de um homem que seja mais sábio do que uma nação inteira. Honoré de Balzac. Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. Faça sempre que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores, querendo agradar ou impressionar. Não exagere exibindo seus próprios talentos ou poderá conseguir o contrário, inspirar medo e insegurança. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade. Todos têm suas inseguranças. Quando você se expõe ao mundo e mostra seus talentos, é natural que isso desperte todos os tipos de ressentimentos, invejas e outras manifestações de insegurança. É de se esperar que isso aconteça. Você não pode passar a vida preocupando com os sentimentos mesquinhos dos outros. Mas, com quem está acima de você, é preciso adotar outra abordagem. Quando se trata de poder, brilhar mais do que o mestre talvez seja o maior erro. Quem conquista um alto status na vida é como reis e rainhas. Quer sentir-se seguro na sua posição e superior aos que o cercam em inteligência, perspicácia e charme. É uma falha de percepção mortal, porém comum, acreditar que exibindo e alardeando seus dons e talentos, você está conquistando o afeto do seu senhor. Ele pode fingir apreço, mas na primeira oportunidade vai substituir você por alguém menos brilhante, atraente e ameaçador. 2 regras. Número 1. É possível inadvertidamente brilhar mais do que o seu senhor, sendo simplesmente você mesmo. Existem senhores que são mais inseguros do que outros. A lição é simples. Se não for possível evitar ser charmoso e superior, você deve aprender a evitar esses monstros de vaidade. É isso, ou descobrir um jeito de apagar as suas boas qualidades quando estiver com o superior. Número 2. Não imagine que pode fazer tudo o que quiser só porque o seu senhor gosta de você. Livros inteiros poderiam ser escritos sobre favoritos que caíram em desgraça por considerar garantindo seu status por ousar brilhar. Sabendo dos perigos de brilhar mais do que o seu senhor, você pode tirar vantagem desta lei. Primeiro, você precisa elogiar e cortejar o seu senhor. A bajulação explícita pode ser eficaz, mas tem seus limites. É por demais direta e óbvia e causa má impressão aos outros cortesãos. Cortejar discretamente é muito mais eficaz. Se você é mais inteligente do que seu senhor, por exemplo, aparente o oposto. Deixe que ele pareça mais inteligente do que você. Mostre ingenuidade. Faça parecer que você precisa da habilidade dele. Cometa erros inofensivos que não afetarão você a longo prazo, mas lhe darão a chance de pedir a sua ajuda. Os senhores adoram essas solicitações. O mestre que não consegue presenteá-lo com sua experiência pode deixar cair sobre você a sua ira e má vontade. Se as suas ideias são mais criativas do que as do seu mestre, atribua-as a ele de maneira mais pública possível. Deixe claro que seu conselho está simplesmente repetindo um conselho dele. Se você for mais esperto do que seu mestre, tudo bem em representar o papel de bobo da corte, mas não o faça parecer frio e mal-humorado em comparação. Apague um pouco o seu senso de humor, se necessário, e descubra como fazer parecer que ele apenas está divertindo e alegrando os outros. O inverso. Você não pode ficar se preocupando em não aborrecer todas as pessoas que cruzam seu caminho, mas deve ser seletivamente cruel. Se o seu superior é uma estrela cadente, não há perigo nenhum em brilhar mais do que ele. Não tenha misericórdia. Seu senhor não teve escrúpulos na sua ascensão a sangue frio até o topo. Calcule a força dele. Se for fraco, apresse discretamente a sua queda. Supere-o.
Seja mais encantador, mais inteligente do que ele nos momentos chaves. Se ele for muito mais fraco e estiver prestes a cair, deixe a natureza seguir o seu curso. Não arrisque brilhar mais do que um superior frágil. Isso pode parecer crueldade ou desrespeito. Mas, se seu senhor está firme na sua posição e você sabe que é mais capaz do que ele, tenha paciência e espere o momento mais propício. O curso natural das coisas é o poder acabar enfraquecendo. O seu senhor cairá um dia, e se jogar direito, você vai sobreviver e um dia brilhar mais do que ele. Evite brilhar mais do que o seu senhor. Toda superioridade é odiosa, mas a superioridade de um súdito com relação ao seu príncipe não é só estúpida, como fatal. Baltazar Gracian. Lei 2. Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Cautela com os amigos. Eles o trairão mais rapidamente, pois são com mais facilidade levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos. Mas contrate um ex-inimigo e ele lhe será mais fiel do que um amigo, porque tem mais a provar. De fato, você tem mais o que temer por parte dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, descubra um. Dê um jeito de tê-los. Ninguém acredita que um amigo possa trair. Amigos são como os dentes e mandíbula de um animal perigoso. Se você não toma cuidado, eles acabam mastigando você. É natural querer empregar os amigos quando você mesmo está passando por dificuldade. O mundo é árido e os amigos o suavizam. Além do mais, você os conhece. Por que depender de um estranho quando se tem um amigo à mão? O problema é que nem sempre conhecemos os amigos tão bem quanto imaginamos. Eles costumam concordar para evitar discussões, disfarçam suas qualidades desagradáveis para não se ofenderem mutuamente. Acham graça demais nas piadas uns dos outros. Afinal, a honestidade raramente reforça a amizade. Você talvez jamais saiba o que um amigo realmente sente. Eles dirão que gostam de poesia, adoram a música, invejam o seu bom gosto para vestir-se e talvez estejam sendo sinceros. Mas com frequência, não estão. Quando você decide contratar um amigo, aos poucos vai descobrindo as qualidades que ele ou ela estava escondendo. Curiosamente, é o seu ato de bondade que desequilibra tudo. As pessoas querem sentir que merecem a sorte que estão tendo. O recibo por um favor pode ser opressivo. Significa que você foi escolhido porque é um amigo, não necessariamente porque merece. Existe um ato de condescendência no ato de contratar os amigos que no íntimo os aflige. O dano vai surgindo lentamente. Um pouco mais de honestidade, lampejos de inveja e ressentimento aqui e ali. Antes que você perceba, a amizade se foi. Quanto mais favores e presentes você distribui para reavivar a amizade, menos gratidão receberá em troco. A ingratidão tem uma longa e profunda história. Ela tem demonstrado seus poderes há tantos séculos que é realmente interessante que as pessoas continuem subestimando-os. Melhor prestar atenção se você nunca espera a gratidão de um amigo. Vai ter uma agradável surpresa quando eles se mostrarem agradecidos. O problema de usar ou contratar amigos é que isso inevitavelmente limitará o seu poder. É raro o amigo ser a pessoa mais capaz de ajudar você. E afinal, capacidade e competência são muito mais importantes do que sentimentos de amizade. Todas as situações de trabalho exigem uma certa distância entre as pessoas. Você está tentando trabalhar, não fazer amigos. A amizade real ou falsa só obscurece esse fato. A chave do poder, portanto, é a capacidade de julgar quem é o mais capaz de favorecer os seus interesses em todas as situações. Guarde os amigos para a amizade, mas para o trabalho, prefira os capazes e competentes. Seus inimigos, por outro lado, são uma mina de ouro escondida que você deve aprender a explorar.
Como disse Lincoln, você destrói o inimigo quando faz dele um amigo. Seus inimigos à nossa volta ficariam preguiçosos. O inimigo nos calcanhares aguça nossa percepção, nos mantém concentrados e alertas. Às vezes, então, é melhor usar os inimigos como amigos e usar os inimigos também como inimigos mesmo, ao invés de transformá-los em amigos ou aliados. Um inimigo nitidamente definido é um argumento muito mais forte ao seu favor do que todas as palavras que você conseguir usar. Jamais deixe que a presença de inimigos o perturbe ou o aflija. Você está muito melhor com um ou dois adversários declarados do que quando não sabe quem é o seu verdadeiro inimigo. O homem de poder aceita o conflito usando o inimigo para melhorar sua reputação como um lutador seguro, em que se pode confiar em épocas incertas. Embora em geral seja melhor não misturar trabalho com amizade, há momentos que um amigo pode ser mais eficaz do que um inimigo. Um homem de poder, por exemplo, frequentemente precisa fazer um trabalho sujo. Mas, para salvar as suas aparências, é melhor deixar que os outros façam isso por ele. Os amigos são os melhores, visto estarem dispostos a se arriscar pelo afeto que sentem por ele. Além disso, se os seus planos orarem por algum motivo, o amigo é um bode expiatório muito convincente e muito conveniente. Esta queda do favorito era um truque usado com frequência por reis e soberanos. Eles deixavam que seu melhor amigo na corte assumisse a responsabilidade por um erro, visto que o público não acreditaria que eles deliberadamente sacrificassem um amigo com esse propósito. É claro que depois de fazer essa jogada, você perdeu seu amigo para sempre. E é melhor, portanto, reservar o papel de bode expiatório para alguém chegado a você, mas não muito. Finalmente, o problema de trabalhar com amigos é que isso confunde os limites e as distâncias que o trabalho exige. Mas se ambos os parceiros no arranjo compreenderem os perigos envolvidos, um amigo pode ser muito mais eficaz. Você não deve jamais baixar a guarda nessa aventura. Entretanto, fique sempre atento a qualquer sinal de perturbação emocional, tal como inveja e ingratidão. Nada mais é estável no reino do poder. E mesmo com os amigos mais chegados, podem se transformar nos piores inimigos. Os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança um prazer. Tácito. Muita gente pensa que um príncipe sábio deveria, tendo a oportunidade, incentivar astuciosamente uma inimizade, de forma que, ao eliminá-la, ele possa aumentar a sua grandeza. Os príncipes, especialmente os novos, encontrarão mais fé e utilidade naqueles homens a quem, no início de seu poder, viam com suspeita do que naqueles em que começaram desconfiando. Nicolau Maquiavel. Saiba tirar vantagem dos inimigos. Você precisa aprender que não é pela lâmina que se segura a espada, mas pelo punho, para poder se defender. O sábio lucra mais com seus inimigos do que o tolo com seus amigos. Baltazar Graciano. Lei 3. Oculte suas intenções. Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Se não souberem o que você pretende realmente, não poderão jamais preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado, até bem longe, envolva-as em bastante fumaça, e quando elas perceberem suas intenções, será tarde demais. Parte 1. Use objetos de defesa e pistas falsas para enganar os outros. Se em algum momento da sua fraude as pessoas tiverem a mais leve desconfiança quanto às suas reais intenções, estará tudo perdido. Não lhes dê a oportunidade de perceber o que você pretende. Disfarce colocando pistas falsas pelo caminho. Use a falsa sinceridade. Envie sinais ambíguos
Invente objetos de desejo desorientados, incapazes de distinguir o falso do verdadeiro. Elas não podem ver o seu objetivo real. As pessoas, na maioria, são como um livro aberto. Elas dizem o que sentem, não pedem a oportunidade de deixar escapar opiniões e constantemente revelam seus planos e intenções. Elas fazem isso por vários motivos. Primeiro, é fácil e natural querer sempre falar dos próprios sentimentos e planos para o futuro. É difícil controlar a língua e monitorar o que se revela. Segundo, muitos acreditam que, sendo honestos e francos, estão conseguindo o coração das pessoas e mostrando a sua boa índole. Eles estão imensamente iludidos. A honestidade é, na verdade, uma faca sem fio, mais sangra do que corta. A sua honestidade provavelmente vai ofender os outros. É muito mais prudente medir as suas palavras, dizer às pessoas o que elas querem ouvir, ao invés da verdade nua e crua. É o que você sente ou pensa. Mais importante, sendo despudoradamente franco, você se torna tão previsível e familiar que é quase impossível inspirar respeito ou temor. E a pessoa que não desperta esses sentimentos não acumula poder. Se você deseja poder, deixe de lado a honestidade absoluta e comece a treinar a arte de dissimular suas intenções. Domine a arte e você prevalecerá sempre. Elementar para a habilidade de ocultar as próprias intenções é uma simples verdade sobre a natureza humana. Nosso primeiro instinto é sempre o de confiar nas aparências. Não podemos sair por aí duvidando da realidade do que vemos e ouvimos. Imaginar constantemente que as aparências ocultam algo, mas nos deixará exausto e aterrorizado. Isso faz com que seja relativamente fácil ocultar as próprias intenções. Basta acenar com um objeto que você parece desejar, um objetivo que você pode querer alcançar, diante dos olhos das pessoas, e elas tomarão a aparência como realidade. Uma vez com os olhos fixos na isca, elas não notarão o que você está realmente pretendendo. Na sedução, dê sinais conflitantes, tais como desejo e indiferença. E você não só os despistará, mas como inflamará o seu desejo de possuir você. Uma tática que funciona com frequência quando se quer armar uma pista falsa é parecer estar apoiando uma ideia ou causa que, na verdade, contraria o que você sente. A maioria vai achar que você mudou de ideia, visto não ser comum brincar com tamanha leviandade com coisas tão carregadas de emoção quanto suas próprias opiniões e valores. O mesmo se aplica a um objeto de desejo usado como chamariz. Pareça querer alguma coisa pela qual não está nem um pouco interessado, e seus inimigos perderão o rumo, calculando tudo errado. Durante a Segunda Guerra da Sucessão Espanhola, em 1711, o Duque de Marlborough, chefe do exército inglês, queria destruir um forte francês importantíssimo que protegia uma estrada vital para a entrada da França. Mas ele sabia que, ao destruí-lo, os franceses perceberiam o que ele queria: avançar por aquela estrada. Ao invés disso, ele simplesmente capturou o forte e guarneciou com algumas de suas tropas, como se o desejasse para algum propósito particular. Os franceses atacaram o forte e o duque deixou que ele fosse reconquistado. Novamente de posse do forte, entretanto, eles o destruíram, imaginando que o duque tinha alguma razão importante para querer ficar com ele. Agora o forte não existia mais. O caminho estava livre e Marlborough pôde facilmente entrar na França. Use essa tática da seguinte maneira: não esconda as suas intenções se fechando, com o risco de parecer misterioso e deixar as pessoas desconfiadas, mas falando sem parar sobre seus desejos e objetivos. Só que não os verdadeiros. Você matará 3 coelhos com uma só cajadada. Vai parecer uma pessoa cordial, franca e confiável. Ocultará suas intenções e deixará seus rivais atordoados, tentando achar inutilmente uma coisa que levarão tempo para descobrir. Outra ferramenta eficaz
para colocar as pessoas desorientadas é a falta de sinceridade. Elas confundem facilmente sinceridade com honestidade. Lembre-se, o primeiro instinto é o de confiar nas aparências. E como as pessoas valorizam a honestidade e querem acreditar na honestidade dos que a cercam. Raramente irão duvidar de você ou perceber que você está se fazendo. Parecer que está acreditando no que você mesmo diz dá um grande peso às suas palavras. Foi assim que Iago enganou e destruiu Otelo. Diante da intensidade de suas emoções, da aparente sinceridade da preocupação com a sua suposta infidelidade de Desdémona, como Otelo podia desconfiar dele? Foi assim também que o grande charlatão Yellow Kid Will tapou os olhos das suas vítimas, parecendo acreditar tanto no objeto isca que acenava diante deles um cavalo falso, um cavalo de corrida apresentado com uma barbada. Ficava difícil duvidar da sua realidade. Claro que é importante não exagerar nessa área. A sinceridade é uma arma traiçoeira. Aparente estar apaixonado demais e despertará suspeitas. Seja uma pessoa comedida e em quem se pode acreditar, ou a sua artimanha parecerá a fraude que ela é. Para que a sua falsa sinceridade seja uma arma eficaz, ocultando as suas verdadeiras intenções, adote a fé na honestidade e na franqueza como valores sociais importantes. Faça isso da forma mais pública possível. Enfatize a sua posição enquanto a isso. Enfatize também divulgando ocasionalmente alguma ideia sincera, mas só aquela que realmente tem importância ou irrelevante. É claro, o ministro de Napoleão, Talleyrand, era mestre em despertar a confiança das pessoas, revelando um suposto segredo. Esta desconfiança fingida, a isca, despertava em seguida a confiança verdadeira do outro. Lembre-se, os maiores impostores fazem de tudo para encobrir suas virtudes. Cultivam um ar de pessoa honesta numa área para disfarçar a sua desonestidade em outras. A honestidade é simplesmente mais uma isca no seu arsenal. Parte 2. Disfarce as suas ações entre cortinas de fumaça. Trapacear é sempre a melhor estratégia, mas as melhores trapaças exigem uma cortina de fumaça para distrair a atenção das pessoas do seu verdadeiro propósito. O exterior afável, como a inescrutável cara de pau, é quase sempre a cortina de fumaça perfeita, escondendo suas intenções por trás do que é confortável e familiar. Se você conduzir a vítima por um caminho desconhecido, ela não perceberá que você a está levando para uma armadilha. Lembre-se, os paranoicos e desconfiados são os mais fáceis de enganar. Conquiste sua confiança numa área e você terá a cortina de fumaça que turva a visão deles em outra, deixando que você se aproxime de manso e os arrase com um golpe devastador. Um gesto prestativo ou aparentemente honesto, ou que sugira a superioridade do outro, são táticas diversionistas perfeitas. Adequadamente montada, a cortina de fumaça é uma arma poderosíssima. Se você acha que trapaceiros são aquela gente pitoresca que ilude com mentiras elaboradas e histórias incríveis, você está muito enganado. Os maiores impostores são os que utilizam uma fachada suave e invisível, que não chama atenção. Eles sabem que gestos e palavras extravagantes levantam logo suspeita. Pelo contrário, eles envolvem o seu objetivo numa aura familiar, banal, inofensiva. Depois que você tiver atraído a atenção das suas vítimas para o familiar, elas não notarão a fraude que está ocorrendo pelas suas costas. A origem disso está numa verdade muito simples. As pessoas só conseguem focalizar uma coisa de cada vez. É realmente muito difícil para elas que a pessoa suave e inofensiva com quem estão lidando está ao mesmo tempo tramando outra coisa.
Quanto mais cinza e uniforme a fumaça da sua cortina, melhor ela esconde as suas intenções. Nas iscas e pistas falsas discutidas na parte 1. Você distrai ativamente as pessoas. Na cortina de fumaça, você ilude a sua vítima, atraindo-a para a sua teia. Por ser tão hipnótica, esta é, com frequência, a melhor maneira de dissimular suas intenções. A forma mais simples de cortina de fumaça é a expressão facial. Por trás de um exterior brando e legível, podem estar sendo tramados todos os tipos de ações violentas e prejudiciais, sem serem percebidas. Esta é uma arma que a maioria dos homens poderosos na história aprenderam a usar com perfeição. Dizia-se que ninguém era capaz de ler o rosto de Franklin Roosevelt. O barão James Rothschild teve hábitos durante toda a sua vida. Disfarçar o que estava realmente pensando com sorrisos afáveis e olhares indefiníveis. Stendhal escreveu a respeito de Taylor Reardon. Jamais um rosto serviu tão pouco de barômetro. Henry Kissinger fazia seus adversários na mesa de negociação chorarem de tédio. Com seu tom de voz monótono, seu olhar inexpressível, seus detalhes intermináveis. E aí, quando já estavam com o olhar esgazeado, ele os atingia de repente com uma relação de termos ousados. Apanhados desprevenidos, intimidavam-se facilmente. Como explica o manual de poker, na sua vez de jogar, o bom jogador raramente é um ator. Pelo contrário, ele pratica um comportamento frio que minimiza os padrões legíveis, frustra e confunde os adversários e permite mais concentração. Um conceito adaptável. A cortina de fumaça pode ser praticada em vários níveis, todos jogando com os princípios psicológicos da distração e desorientação. Uma das cortinas de fumaças mais eficazes é o gesto nobre. As pessoas querem acreditar que gestos aparentemente nobres são autênticos, porque é uma crença agradável. Elas raramente notam como eles enganam. O comerciante de peças de arte, Joseph Duveen, se viu certa vez diante de um terrível problema. Os milionários, que pagavam tão bem por seus quadros, não tinham mais tanto espaço nas suas paredes. E, com os impostos sobre herança subindo cada vez mais, parecia um pouco provável que continuasse comprando. A solução foi a National Gallery of Art, em Washington, D.C., que Duveen ajudou a criar em 1937, conseguindo que Andrew Mellon doasse sua coleção. A National Gallery era a fachada perfeita para Duveen. Num só gesto, seus clientes fugiam aos impostos, abriam espaço nas paredes para as novas aquisições e reduziam o número de quadros no mercado, mantendo a pressão que aumentava o seu preço. Tudo isso enquanto os doadores aparentavam ser benfeitores da sociedade. Outra cortina de fumaça eficaz é o padrão, quando se estabelece uma série de ações que se seduzem a vítima e fazem acreditar que as coisas continuarão sempre da mesma maneira. O padrão joga com a psicologia da expectativa. Nosso comportamento se encaixa no padrão, ou assim gostamos de pensar. Em 1878, o barão ladrão americano Jay Gould criou uma empresa que começou a ameaçar o monopólio da companhia de telégrafos Western Union. Os diretores da Western Union resolveram comprar a empresa Gould. Foi preciso dispor de uma quantia considerável, mas eles achavam que tinham conseguido se livrar de um irritante adversário. Poucos meses depois, entretanto, Gould estava lá de novo, queixando-se de que fora tratado injustamente. Ele abriu uma segunda empresa para competir com a Western Union e sua nova aquisição. A mesma coisa voltou a acontecer. A Western Union comprou a empresa para fazer com que ele calasse a boca. Logo o padrão voltou-se a se repetir pela terceira vez, mas agora Gould atacou na jugular. De repente, ele iniciou e logo conseguiu uma sangrenta tomada de controle hostil da Western Union. Ele tinha estabelecido um padrão
que iludiu os diretores da empresa, fazendo-os achar que seu objetivo era ser comprado por um preço razoável. Depois de comprar, eles relaxavam e não percebiam que estavam, na verdade, apostando mais alto. O padrão funciona muito bem, porque a pessoa se ilude esperando o contrário que você está realmente fazendo. Outra fraqueza psicológica que serve de base para construir uma cortina de fumaça é a tendência que as pessoas têm de confundir aparência com realidade. A ideia de cortina de fumaça é a tendência que as pessoas têm de confundir essa aparência. Esse hábito faz com que a camuflagem, uma fachada muito eficaz. O truque é simples. Você simplesmente se mistura com as pessoas ao seu redor. Quanto mais você se misturar, menos suspeito se tornará. Durante a Guerra Fria das décadas de 50 e 60, como se sabe hoje, muitos funcionários públicos britânicos passaram informações secretas para os soviéticos. Ninguém descobriu nada durante anos, porque eles eram aparentemente sujeitos honestos, tinham frequentado boas escolas e se adequavam perfeitamente ao modelo de rede de ex-alunos de escolas de prestígio. A mistura é a cortina de fumaça perfeita para espionagem. Quanto mais você se misturar, melhor conseguirá disfarçar suas intenções. Lembre-se, é preciso paciência e humildade para apagar as suas cores brilhantes e colocar a máscara da pessoa insignificante. Não se desespere por ter de usar uma máscara apagada. Quase sempre é sua ilegibilidade que atrai os outros e faz você parecer poderoso. O inverso. Não há cortina de fumaça, pista falsa, insinceridade ou outra tática diversionista. Qualquer que disfarce as suas intenções, se você já tiver fama de impostor. Com a idade e o sucesso, você vai alcançando. Se torna cada vez mais difícil disfarçar sua esperteza. Todos sabem que você é dissimulado. Continue bancando o ingênuo e corra o risco de parecer um grande hipócrita, o que o limitará seriamente o seu espaço de manobra. Nesses casos, é melhor assumir, aparentar ser um patife honesto, ou melhor, ser um patife arrependido. Não só vão admirá-lo por sua franqueza, como, o que é mais estranho e maravilhoso, você vai conseguir continuar com suas armadilhas, à medida que ia ficando mais velho. À medida que ia ficando mais velho, Peter Bourne, o rei da fraude do século XIX, foi aprendendo a aceitar sua reputação de grande impostor. Num determinado momento, ele organizou uma caça a búfalos em New Jersey. E, completa com índios e alguns búfalos importados, ele divulgou a caçada como sendo autêntica. Mas o resultado foi tão artificial que a multidão, ao invés de ficar zangada e pedir o dinheiro de volta, se divertiu muito. Eles sabiam que Bourne trapaceava o tempo todo. Era o segredo do seu sucesso. E gostava dele por isso. Todos gostavam dele. Aprendendo a lição, Bourne parou de esconder as suas artimanhas, chegando até a revelar suas fraudes numa autobiografia. Como descreveu Kierkegaard, o mundo quer ser enganado. Finalmente, embora seja mais sábio distrair a atenção dos seus propósitos, apresentando um exterior suave e familiar, há momentos em que o gesto colorido, visível, é a tática diversionista correta. Os grandes charlatões saltimbancos da Europa dos séculos 17 e 18 usavam o humor e o divertimento para iludir suas plateias, deslumbrando com o espetáculo. O público não percebia as verdadeiras intenções dos charlatões. Assim, o próprio astro charlatão parecia na cidade em uma carruagem negra puxada por cavalos negros. Palhaços, funâmbulos e artistas de espetáculos de variedade o acompanhavam, atraindo o povo para suas demonstrações de elixires e poções milagrosas. O charlatão fazia o divertimento parecer o assunto do dia, quando, na verdade, o assunto do dia era a venda dos elixires e poções miraculosas. Espetáculo e divertimento são
nitidamente excelentes artifícios para dissimular suas intenções reais. Mas não podem ser usados indefinidamente. O público se cansa e desconfia e acaba percebendo o truque. Pessoas poderosas, com exteriores afáveis, por outro lado, os Tailoring, os Rothschild e os Sillicer, podem praticar suas dissimulações no mesmo lugar a vida inteira. Seu ato não se desgasta e raramente levanta suspeitas. A cortina de fumaça colorida deve ser usada com cautela, portanto, e só na ocasião certa. Não deixe que o vejam como um impostor, mesmo que hoje seja impossível não o ser. Que a sua maior esperteza esteja em dissimular o que parece ser esperteza. Baltazar Graciano. Já ouviu falar de um general muito hábil que pretende surpreender numa cidadela, anunciando seus planos ao seu inimigo? Oculte os seus próprios propósitos, esconda o seu progresso. Não revele a extensão dos seus objetivos até ser impossível de se opor a eles. Até terminar o combate. Conquiste a vitória antes de declarar guerra. Em resumo, limite aqueles guerreiros cujas intenções ninguém sabe, exceto o país destruído por onde eles passaram. Lei 4. Diga menos do que o necessário. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser. E menos controle da situação parece ter. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer original se você o tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de dizer uma besteira. O poder é, de várias maneiras, um jogo de aparências. E quando você diz menos do que o necessário, inevitavelmente parecerá maior e mais poderoso do que é. O seu silêncio deixará as pessoas pouco à vontade. Os seres humanos são máquinas de interpretar e explicar e explicar. Precisam saber que o outro está pensando. Se você controla cuidadosamente o que revela, eles não conseguirão penetrar nas suas intenções ou nos seus pensamentos. As respostas curtas que você der e o seu silêncio os colocarão na defensiva. E eles, nervosos, se apressarão a preencher o silêncio com os diversos comentários que acabam revelando informações valiosas sobre eles mesmos e as suas fraquezas. Eles sairão de uma reunião com você sentindo-se roubados. Irão para casa pensar em todas as palavras que você disse. Esta atenção extra às suas parcas observações só aumentará o poder que você tem. Dizer menos do que o necessário não é só para os reis estadistas. Em quase todas as áreas da vida, quanto menos você diz, mais profundo e misterioso parece. Quando o jovem artista Andy Warhol teve a revelação de que era impossível convencer as pessoas a fazer o que se queria delas apenas conversando, elas se voltariam contra você, subvertiriam os seus desejos, desobedeceriam a você por uma simples perversidade. Certa vez ele disse a um amigo: eu aprendi que na verdade você tem mais poder quando fica de boca fechada. Falando menos do que o necessário, você cria a aparência de significado e poder. Também, quanto menos você diz, menor é o risco de falar uma bobagem ou até algo perigoso. Em 1825, o novo czar, Nicolau I, subiu ao trono da Rússia. Imediatamente houve uma rebelião liderada por liberais que exigiam que o país se modernizasse, que suas indústrias e estruturas civis se igualassem às do resto da Europa, esmagando brutalmente esta revolta, a insurreição de dezembro. Nicolau I condenou à morte um de seus líderes, Kondrat Kyliev.
No dia da execução, Reliev subiu ao pátio, a corda no pescoço. O assalpão se abriu, mas quando Reliev ficou suspenso no ar, a corda se rompeu e ele foi ao chão. Na época, essas ocorrências eram um sinal da providência ou vontade divina, e quem se salvasse da morte dessa forma costumava ser perdoado. Quando Reliev se levantou, sujo e arranhado, mas, acreditando que estava com o pescoço a salvo, gritou para a multidão: "Estão vendo? Na Rússia não sabem fazer nada direito, nem mesmo uma corda." Um mensageiro seguiu imediatamente para o Palácio de Inverno com a notícia do enforcamento que não tinha acontecido. Apesar de irritado com essa reviravolta frustrante, Nicolau I começou a assinar o perdão. Mas aí, Reliev disse alguma coisa depois desse milagre? O czar perguntou ao mensageiro: "Senhor?" O mensageiro respondeu: "Ele disse que na Rússia não sabem fazer nenhuma corda." "Nesse caso," disse o czar, "vamos provar o contrário." E rasgou o perdão. No dia seguinte, Reliev foi para a forca de novo. Dessa vez, a corda não se partiu. Aprenda a lição. As palavras, depois de pronunciadas, não podem ser tomadas de volta. Mantenha sob controle. Cuidado, particularmente com sarcasmo. A satisfação momentânea que se tem dizendo frases sarcásticas será menor do que o preço que se paga por ela. O inverso. Há momentos em que não é sensato ficar calado. O silêncio pode despertar suspeitas, até insegurança, especialmente nos seus superiores. Um comentário vago e ambíguo pode expor você a interpretações com as quais não contava. Ficar em silêncio e dizer menos do que o necessário são interpretações e técnicas que devem ser praticadas com cautela. Portanto, e não na ocasião certa. Ocasionalmente, é mais sensato imitar o bobo da corte, que se faz de tolo, mas sabe que é mais esperto do que o rei. Ele fala e distrai todo mundo, ninguém desconfia de que ele não é tão tolo assim. Às vezes, as palavras também funcionam como uma espécie de cortina de fumaça, quando você quer enganar os outros. Também funcionam como uma espécie de cortina quando você os distrai e hipnotiza. Quanto mais você falar, menos eles desconfiam de você. A verborragia não é percebida como maliciosa e manipuladora, mas como sinal de incompetência e ingenuidade. Isso é o inverso da política do silêncio, utilizada pelos poderosos, falando mais e parecendo mais fraco e menos inteligente do que você realmente é. Você pratica a dissimulação com muito mais facilidade. Não abra a boca antes dos seus subordinados. Quanto mais você permanecer calado, mais rápido os outros começam a dar com a língua nos dentes. Quando eles movem os lábios e não dão com a língua nos dentes, eu posso compreender as suas verdadeiras intenções. Se o soberano não é misterioso, os ministros terão a oportunidade de se aproveitar. Han Fei-tse, filósofo chinês do século III a.C.